Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, 25 de fevereiro, uma semana aí decisiva para o Fogão, e vamos às notícias, sem perder tempo, galera, vamos lá. Gente, é uma estatística que o GE trouxe que realmente revela, né, é o retrato, é a fotografia desse momento horrível do Botafogo, né, realmente decepcionante. Inclusive ontem o Sport TV trouxe no seu programa da tarde, né, com o Rizek, um quadro em que mostrava ali, né, as equipes que estão acima das expectativas, que estão empolgando, né, as que estão decepcionando. O Botafogo, Cruzeiro nessa parte ali inferior, né, de decepção. Porém, é a velha máxima do futebol, né? Nada como uma vitória, nada como um título para mudar todo o panorama, e o Botafogo vai ter essa oportunidade de, digamos, apagar, né? Passar uma borracha em cima desse péssimo início de ano, e vai até dar razão para o John Textor caso o Botafogo conquiste o título quinta-feira. Eu tô louco para dar razão ao Textor, entrar na fila de desculpas caso o Botafogo consiga reverter esse placar de 2-0 diante do Racing. Matéria do GE, tá? Os atacantes não, os titulares do Botafogo não marcam um gol, tá? Há quase um mês. Hoje é dia 25, no dia 29 de janeiro, então quase um mês, o Botafogo venceu o Fluminense. Até destaquei aqui ontem, né? Acho que foi o único jogo ali que foi razoável do Botafogo em 2025. Naquela ocasião, Igor Jesus e o Savarino marcaram. De lá para cá, assustadores 7 jogos e apenas 3 gols do Fogão, marcados 2 pelo Kaique e 1 pelo Patrick de Paula. Aliás, o Patrick de Paula é artilheiro do Botafogo na temporada. É surpreendente, né, galera? 3 gols do Patrick de Paula, assim como também 3 gols do Kaique. E quem mais aqui? O Cauê com 2 gols. São os artilheiros do Botafogo nesse início de ano, né? A gente lembra que o Kaique marcou contra o Nova Iguaçu, contra o Boa Vista, e o PK marcou na final da Supercopa contra o Flamengo. Então, nesses 7 últimos jogos, nenhum jogador considerado titular marcou. Isso aí vai ter que mudar, né? Para a gente vencer o Racing, certamente contaremos com jogadores titulares, né? É curioso até que, comparando com o elenco do ano passado, que a gente sabe de cor, né, os titulares de 2024, apenas o Bastos, que segue lesionado, fora, Almada e Luiz Henrique negociados, né, diferente. Então, 3 jogadores apenas. A gente imagina que para a partida de quinta-feira entrará o Jair no lugar do Bastos, o Jair que fez até uma boa estreia diante do Vasco, e na frente vamos de Matheus Martins mesmo, e Arthur, né? Vou falar já do retorno do Arthur, finalmente aí recuperado. Então, realmente, galera, é assustador, né? Quase um mês sem nenhum jogador do elenco principal. Inclusive, esse jogo contra o Fluminense marcou o início, né? Foi o primeiro jogo dos jogadores considerados aí titulares, mas ficou nisso, né, no dia 29 de janeiro. Impressionante, eu fiquei assustado aí com esses números. Pessoal, também estou assustado com outra situação, né? Vai ter sábado semifinal do Carioca, Flamengo e Vasco, na verdade Vasco e Flamengo, e a partida não poderá ocorrer em São Januário porque a Polícia Militar vetou, né? É engraçado que Botafogo e Vasco, tudo bem que as torcidas se dão muito melhor, né? A rivalidade ali é muito menor, né? São até torcidas, podemos dizer aí, co-irmãs de Botafogo e Vasco, mas a polícia não liberou um Flamengo e Vasco, e o Botafogo teve 10%, né, de ingressos disponíveis. Então, por que não bota 10% para a torcida do Flamengo lá em São Januário? Acho que pelo menos ia ser mais fácil de controlar essa questão de segurança. Enfim, o que me preocupa vai ter reunião hoje à tarde na Ferj, e o Vasco deverá levar para essa reunião a sugestão de jogar no Newton Santos. Aí tem que ver se o Botafogo vai topar, né? Porque eu acho, aí sim, alto risco, até pelo histórico da torcida do Flamengo. E quando eu falo torcida do Flamengo, é óbvio, né, que não são todos os torcedores, mas há um histórico de depredação. Isso tem que ser dito, né? Todo mundo sabe que quando a torcida do Flamengo frequenta o Newton Santos, acaba gostando, né, de levar cadeiras para casa, enfim.
enfim, alguns torcedores, né, acabam dando essa fama, né, para a torcida toda. Então sempre é importante frisar que alguns elementos da torcida do Flamengo gostam de depredar o Nilton Santos. Então tomara que esse jogo ocorra em outro lugar, bota em Volta Redonda, faz 2 jogos no Maracanã, né, encontre outro espaço que não o Nilton Santos. Não vale a pena o Botafogo ganhar esse din-din, né, e botar o seu patrimônio ali em perigo, beleza? Galera, agora uma notícia muito chata, mas ao mesmo tempo a gente está com esperanças aí, enfim, orações para o jornalista botafoguense, né, colega aqui de YouTube, né, do canal Informe Botafogo, que é o Igor Melo. O Igor Melo estava saindo ali do seu trabalho, ele trabalha num bar na região da Penha, no Rio de Janeiro, no último domingo, foi confundido com um assaltante, loucuras do Rio de Janeiro, e acabou tomando um tiro, né? Ele está internado, perdeu um rim direito, mas felizmente, graças a Deus, está tendo aí uma boa recuperação dentro do possível e que ele saia logo dessa. Então nossa solidariedade aí com a família, com os amigos, e estamos rezando para que o Igor retome logo o seu trabalho aí, como eu disse aqui, né, na plataforma do YouTube, no Informe Botafogo. Gente, tá demais a coisa, a violência tá numa escalada aí impressionante, e a gente fica muito triste, né, de ver que aconteceu uma situação dessa, dele ter sido, parece que ele tinha pedido um Uber, moto, estava saindo do seu trabalho lá no bar, e até a esposa dele comentou que ele teria sido confundido, né, por uma vítima de um assalto. Aquela questão toda que a gente sabe, né? Não vou nem entrar nessa seara aí de, né, questão de racismo, mas é muito complicado mesmo. Então, uma boa recuperação aí para o Igor. Já deu bom o Igor, inclusive passou pela cirurgia, foi estubado, enfim, vai dar tudo certo aí para o Igor. Então, orações, né, para o nosso colega de camisa aí, grande Igor Melo. Pessoal, o Botafogo divulgou ontem, né, uma parcial até que me surpreendeu, mais de 30 mil ingressos já confirmados, né, o check-in feito, né, para Botafogo e Racing. Então há uma expectativa que, mesmo que a gente não tenha sold out, né, não tenha lotação total, que tenhamos um grande público, né? 30 mil já é um número surpreendente, mostrando mais uma vez que a família Botafogo está abraçando o time, mesmo com tudo contra, né? Um início aí, como eu disse, desastroso do Botafogo, um planejamento horroroso, né? Mas o Botafogo ainda pode salvar aí o bimestre, digamos assim, com esse título, né, da Recopa. Não vai apagar o planejamento ruim, mas com certeza vai dar uma injeção de ânimo para o novo técnico que chegar. O Botafogo vai ficar um mês inteiro de março se preparando para estrear no Brasileirão, sem jogos oficiais, né? Não vai ter nem Taça Rio sobrou pra gente. Então certamente o Botafogo vai ter que buscar aí amistosos, de repente contra o próprio Cruzeiro, né, para se preparar para o Brasileirão, né? Então, com certeza, esse título da Recopa, além de ser um título inédito, o torcedor do Botafogo tá saudoso, né, de comemorar mais um título aí em casa, pode pelo menos atenuar esse início, como eu disse, muito complicado de ano, né? Já leste inferior e superior já esgotada, oeste inferior também esgotada, falta ainda ingressos da oeste superior A e B, tá? Caso você esteja pensando de ir no jogo, com certeza a torcida do Botafogo fazendo o seu papel, que é apoiar, né? Mesmo a gente sabendo que é uma missão difícil, né? Os times argentinos são muito chatos, ainda mais quando eles têm vantagem no placar, né? Aquela catimba, aquela cera, aquela linhas baixas, né? Jogando todo atrás. Vamos ter que realmente fazer uma partida aí diferente do que tem sido até agora, né? Quem sabe? Falei aqui do retorno do Arthur já totalmente recuperado, e hoje à tarde a gente vai ficar sabendo, por exemplo, das condições de jogo do Nathan Fernandes, né? Nathan Fernandes, que é outro jogador aí que, como o Arthur, tem a característica do drible, né? Não imagino o Nathan começando a partida, mas que seja uma opção no banco para o Caçapa, né? Então, hoje, 1 da tarde, os dois jogadores aí, campeões sub-20 sul-americanos, o Jair, que já estreou, e o Nathan Fernandes serão apresentados oficialmente. A gente vai ter uma noção melhor aí se o Nathan
terá condições de jogo, mas com o Arthur já é uma boa notícia em relação à nossa ponta direita, né? Galera, John Textor no Rio de Janeiro, pelo menos está aí sendo falado, a gente nunca sabe em que momento que ele chega, né? Sempre meio que cercado de mistério, mas o Textor já confirmou que estará na partida de quinta-feira, e eu imagino que ele esteja querendo trazer alguma notícia, né, em relação ao treinador, porque com certeza ele vai ser muito cobrado, muito indagado sobre a condição de um técnico novo, né? Então o fato dele vir ao Rio de Janeiro me dá essa esperança, né, de que será anunciado um treinador nos próximos dias. A expectativa do Textor, inclusive, é que ele fique não só para o jogo, mas também para o final de semana, né? Curtir o carnaval, né? Mas para o Textor curtir o carnaval em paz e a gente também em paz, com tranquilidade, tem que vir essa boa notícia aí do treinador, assim esperamos. Então, falando de técnico um pouquinho, né? O Wellington Arruda trouxe a informação ontem que o salário do Mancini, na verdade, os ganhos do Mancini mensais só aumenta, né? Lembra que a gente falava em 3 milhões, depois saiu a notícia de 4 milhões, agora o panorama botafoguense está falando em 5 milhões de reais entre salários, luvas e também outros complementos, tal. Então chegaria a 5 milhões, o que é uma loucura total. Eu já disse aqui, acho que não vale a pena, além de pesar muito na folha salarial do Botafogo, não acredito que o Mancini seja essa solução para todos os problemas do Botafogo, né? Caso o Botafogo contrate o Mancini, claro que eu vou torcer para dar certo, óbvio, qualquer pessoa que chegar, até se o Botafogo contratar o Renato Gaúcho, que aliás recentemente falou lá no Charla, né, sobre a possibilidade de dirigir o Botafogo, eu vou torcer, porque é o Botafogo, eu torço para o Botafogo, mas acho que o nome do Mancini realmente já era para ter sido descartado, né? Claro que o Textor gosta muito do nome do Mancini, mas é um salário surreal. Por essa grana, era preferível ter mantido o Arthur Jorge, né? Galera, vamos falar então aí da thumb, né? O nome do Tite voltou a ser falado, né? O Diogo Dantas do Globo, inclusive, comentou que a entrevista do Tite com o Botafogo agradou muito ao Botafogo, tá? Quem também agradou muito foi o Matheus Bach, que é filho do Tite, auxiliar do treinador, mas a coisa deu uma meia trava, porque o Tite realmente não está pensando em voltar a trabalhar tão cedo. Ele quer se dedicar à família, desde que saiu do Flamengo, quer cuidar mais da saúde, então ele não está animado em pegar o projeto do Botafogo. É possível ainda o Botafogo contar com o Tite? Sim, porque como eu falei, o nome agrada ao John Textor, enfim, passou também pelo crivo aí do Alessandro Brito, o pessoal todo da SAF, né, do Botafogo, mas a gente precisa ter um treinador que chegue empolgado, né? E outro fator também que tem que se levar em consideração, existe uma grande rejeição do nome do Tite entre os torcedores do Botafogo. Acho que isso aí até é solucionável, porque o torcedor está tão carente de um nome ser apresentado, que eu me arrisco a dizer que a essa altura do campeonato, diferente do que era um mês atrás, né? Se o Tite é apresentado, por exemplo, depois da vitória do Botafogo contra o Fluminense, que eu citei aqui, acho que a rejeição ia ser enorme. Se o Tite é anunciado pelo Textor e é apresentado, por exemplo, amanhã no Botafogo, ou na sexta-feira, acho que o torcedor, pelo menos, vai ver que o Botafogo tem um técnico. Você pode discordar do sistema de jogo, mas o Tite não tem nada a ver com o Botafogo Way, né? Um técnico que não é ofensivo, tal, é aquele cara do 6-0 tá bom, né? Mas o torcedor do Botafogo não aguenta mais essa indefinição, né? Então, o nome do Tite ainda é uma possibilidade, mas tem essa questão toda do técnico não estar animado em voltar a exercer as suas funções aí de treinador, pelo menos num curto prazo. Vamos ver. Teve 2 portugueses também que foram oferecidos ao Botafogo, o Botafogo recusou os nomes. É isso. Assim, o outro dia o Felipe Neto, até comentei aqui, disse, né, comentou ali de uma conversa com o próprio Textor. O Textor aparentemente percebeu que esse planejamento inicial do Botafogo não deu tão certo como ele imaginava, aliás, deu muito errado,
né? Mas segue muito tranquilo, muito cauteloso, porque na cabeça do empresário norte-americano tem que ser a melhor escolha possível para aí sim, a partir, né, de março e abril, o Botafogo engrenar nas competições tão importantes que tem pela frente. Brasileirão, a nossa estreia contra o Palmeiras no dia 30 de março, Libertadores também em seguida e Super Mundial no meio do ano. Então o Botafogo precisa urgentemente de um técnico de peso, né? Eu acho que não precisa ser um técnico com grife, né, italiano, tal, não precisa, mas seja um cara realmente à altura, não só das tradições do Glorioso, mas também de estar comandando o atual campeão brasileiro e campeão da América. Até agora foi infelizmente um desastre esse início de ano, não apaga as nossas conquistas. Os rivais que estão se divertindo. Eu vi um vídeo de um torcedor do Vasco tirando onda, tal, tirando aquele... Mas galera, fala sério, né? O pensamento, é claro, que na hora do vamos ver, realmente, quando importar, o Botafogo vai estar na ponta dos cascos. Até agora isso não aconteceu. Quinta-feira a gente tem uma grandíssima oportunidade de virar essa chavinha. Não vai ser fácil, volto a dizer, mas a torcida do Fogão tá chegando junto, beleza? Deixa o seu like, faça seu comentário, comenta aí embaixo, né? Será que o Textor, ao vir para o Rio de Janeiro, né, não só para estar presente, né, na final, ele vai trazer uma notícia aí que vai ser uma injeção de ânimo na torcida e no elenco? Eu tô torcendo por isso, pelo menos, que o Textor traga boas novas, traga o nome finalmente de um treinador desde a saída do Arthur Jorge. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, Fogão pra cima!